Eu senti até uma dúvida pessoal, né? Que eu não sei onde eu escutei, onde eu li, enfim, como é que surgiu isso? Que as pessoas falam que as células de gorduras que se formam quando você é mais novo, elas nunca mais vão embora, elas só expandem ou diminuem. Isso é um mito ou é uma realidade? Isso é verdade. Por que eu falei desde o nascimento? Então, hoje a gente tem uma condição de nascimento, vamos pensar em duas condições muito interessantes. A gente tem uma condição de nascimento que as mães vêm desde antes de gestar se reprogramando, a gente fala que tem uma programação para isso, faz suplementação metabólica, é muito bacana a gente preparar o ninho, eu falo, a gente prepara o ninho para gestar. E, consequentemente, se eu preparo o ninho, eu preparo a gestação e etc. Então, eu faço um controle de peso, porque peso na gestação é uma coisa real, todo mundo ganha. Mas existe uma quantidade específica para cada pessoa e a condição com que ela está. Então, se eu ganho a quantidade específica para minha composição naquela gestação, é o ideal. Se eu ganho além disso, do que é o meu recomendado, é meu por direito. Eu falo que daí a gente tem que lidar com ele. Então, alguns ganhos de pesos excessivos podem causar o diabetes gestacional. Né? Porque a gente fala que a gordura ela é um órgão hoje que ela é inflamatória, então ela pode levar a grandes condições patológicas. Uma delas, diabetes gestacional. E aí, essa condição que a criança está sendo gerada de hiperinsulinemia e de hiperglicemia pode fazer na parte embrionária um aumento, ou seja, um aumento do que é um normal para uma criança, de células de gordura na fase embrionária dessa criança. Então, aquele bebê gordinho que nasceu com 5 quilos, ele vai ser aquela criança que provavelmente vai ser gordinha e aquele adulto que vai brigar com a balança. Então, isso é real. Eu não queria te falar nada, não, Luciano. Ele não fez nenhuma piada comigo ainda. Ele vive fazendo piada comigo, então eu já começo já para não evitar. Mas em casa, né, meu filho tem 1 ano e 4 meses agora. Ele nasceu magrinho também. Nasceu magrinho, mas eu ia comentar sobre a questão dele ter alergia ao leite, né? E como hoje em dia existem alimentos que também afetam essa questão de alergia nos bebês, né? Tem alguma questão que dá para fazer para prevenir isso? Leite materno. Então, mas o próprio leite materno da mãe causou alergia, né? Na verdade, assim, não é o leite materno que causa alergia. Sim. Provavelmente a sua esposa estava sendo exposta a algum alergênico que passava para o leite materno. Sim. No caso, que a gente mais consome leite de vaca. Né? E aí a grande maioria das crianças, elas podem fazer uma sensibilidade ao leite de vaca, mas nem todas através do leite materno, tá? São algumas só que fazem isso. Mas é uma sensibilidade. Tá? Isso pode ser revertido depois de 2 anos, aí a criança pode ficar mais tranquila. E modulação intestinal, que é o que a gente trabalha na nutrição, pode melhorar muito isso. Desenvolver, né? Eu acho que ele está no processo de desenvolvimento dele, desenvolver enzimas, que é do sistema imunológico e tal, e tudo mais, tudo em volta a isso, né? Ou não? Isso também. O que acontece? A gente fala, tá famoso, os probióticos, né? Então, os probióticos, nada mais, nada menos do que os probióticos que a gente acha de maior valor estão no leite materno. Então, a gente fala que leite materno é imunomodulador, ou seja, ele consegue modular o microbioma humano desse indivíduo. E automaticamente modula o intestino. Então, eu consigo ter um intestino aí que suporta um pouco melhor os alimentos alergênicos que a gente recebe ao decorrer da vida, né? Um deles é o leite de vaca, mas a gente tem outros. E aí, por isso que a criança, ela tem a introdução de alimentos depois de um período da vida, porque ela está mais apta a receber esses alergênicos. Que legal. Sabe o que é legal? Falando disso, nós somos psicólogos, eu e o Lucas, e nós estamos falando... não sei de nada não, eu não sou não. Nós estamos como psicólogos aqui, mas nós somos psicólogos. E é legal bater esse papo falando sobre isso. E existem alguns estudos, alguns relatos, né, em relação à questão do intestino, quanto o intestino influencia na questão psicológica, né? Porque quando alguns neurotransmissores começam a fazer efeitos disfuncionais no intestino, eles começam a afetar nossa questão psicológica também, nossa questão de neurotransmissão ali. Exato. E como que faz com isso aí, assim, normalmente? Segundo o cérebro do corpo, conhecido nosso intestino, né? Então, a gente fala que hoje, inclusive isso é uma coisa que eu tenho de diferencial, eu fiz um curso de modulação intestinal, e fui premiada com o outro agora, que eu vou ter uma receita premiada num livro deles que eles soltaram. É por isso que não tá carregando a transmissão aí, Paulo, tá vendo? Muito peso. E aí eu tô fazendo o segundo curso deles, e lá se trabalha muito essa questão. Então, assim,
Várias práticas do ser humano hoje fazem contribuir para a gente depredar o microbioma humano, tá? O que é isso? Eu tenho algumas... Gente, o que é isso? O que é microbioma, pelo amor de Deus? Microbiomas são células, fungos, bactérias que vivem em harmonia com o nosso corpo e estão na nossa pele, na nossa flora vaginal, na nossa flora anal, na boca e etc. E ela confere a gente proteção. Só que algumas práticas de nascimento, em particular, vêm fazendo depredar esse microbioma humano nosso. Elas, parto via cesárea, não amamentação, principalmente na primeira hora de vida. E a gente fala de uma outra coisa muito importante chamada contato pele a pele precoce. Isso dentro da primeira hora de vida. A gente fala que é uma vacina imunológica que a criança recebe, porque ela está recebendo todo o microbioma materno e com esse microbioma ela vai se repovoar e começar a melhorar esse microbioma com o decorrer da saída da barriga da mãe. Mas o que a gente tem feito? Bebês nascendo tudo estériozinho, tudo limpinho, tudo sem passar pela vagina, sem a gente deixar tudo muito estéril, porque é centro cirúrgico, leitamento materno, depois de uma hora de vida, porque daí foi lá, a mãe tem que passar pela cesárea, tem que costurar a cesárea, aquela coisa. Toda aquela conferência com a criança ali. Então isso vai tudo ficando em segundo plano. Então não é à toa que o Ministério da Saúde vem tentando resgatar o parto adequado, que é um projeto do Ministério da Saúde. Por quê? Porque essas boas práticas levam a condições de vida de melhoria para o ser humano muito além do que a gente pensa. Então, essa relação desse déficit tem relação com essa alergia que as crianças às vezes vêm desenvolvendo com muito mais facilidade. Tem relação com as doenças de ansiedade, TDAH que as crianças vêm desenvolvendo, alguns trabalhos mostrando que pode ter algum braço aí para os espectros autistas. Então, depressão também é muito forte. Depressão. Porque o intestino, ele é produtor de serotonina. O intestino permeável, ele absorve muito mais toxina. Se a gente pensar numa criança que ela está absorvendo muito mais toxina do que normal, qual que é o lugar que a gente puxa toxina? A gente fala que é tecido gorduroso. E qual que é o tecido mais gorduroso do bebê? Tanana. Ixi, agora você me pegou. Agora você me pegou. Cérebro. Cérebro. Então, tudo, as toxinas vão parar no cérebro do bebê. Então, metais pesados, bisfenol A, e aí vai, tem bastante assunto para isso. Mas e aí, o que acontece? Começa a fazer a minha famosa desbiose intestinal. Desbiose intestinal, mau funcionamento do intestino, não necessariamente não fazer cocô. Mas uma disfuncionalidade de membrana, que eu não tenho uma diversidade dessa flora, que eu não produzo enzimas necessárias para essa região, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, intolerância à lactose, né? Todo mundo tem intolerância à lactose hoje, então a gente não produz mais lactase? Não, é um intestino que não funciona direito e parou de produzir lactase. Por quê? Ninguém se pergunta o porquê, e tem essa relação. E é interessante que essa questão da produção, você falou, todo mundo tem algum tipo de intolerância, né? E eu tava pensando, eu não tenho, mas eu tenho sim. Se eu começar a tomar muito iogurte, eu começo a não ficar legal, assim, fico estufado, fico aquela coisa... Intolerância à lactose. Eu também tenho uma intolerância a Luciano. É tão intolerante que mas, tá aqui, né? Mas ampliando intolerante, mas tá grudado. Mas deixa isso pra lá. A hora que ela foi fazer a pergunta, eu me senti na sala de aula. Agora eu não sei, professora, eu não sei. Mas para ampliar essa discussão que vocês estão falando do intestino, seu segundo cérebro, né, do ser humano e tudo mais, eu já tive mais de uma paciente com aquela questão de síndrome do intestino irritável. E como essa questão das memórias afetivas estarem relacionadas ao comer, o hábito de comer, dificultam o trabalho da pessoa aceitar a condição de ter um intestino que não aceita massa, não aceita glúten, não aceita... Muito bom esse corte, não é mesmo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho da notificação. Muito importante. Assista o episódio completo na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.